Bom, nós estamos aí acompanhando os acontecimentos do Oriente Médio, obviamente, né, para que a gente possa acompanhar primeiro, saber exatamente o que acontece. Mas eu acho que várias pessoas ao longo do mundo se surpreenderam com o ataque. Apesar de que os Estados Unidos, através do governo Biden, estava dizendo, olha, vai ter o ataque, etc. E não deu outra, ele realmente aconteceu. Como é que isso mexeu com a população desse país, por exemplo, nos Estados Unidos? Quem está aqui conosco, gentilmente, é o nosso companheiro jornalista Márcio Fofu. Márcio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia Heródoto, é um prazer estar falando com a sua audiência nessa manhã de segunda-feira. Obrigado. Márcio, como é que a população... Você mora exatamente em que local dos Estados Unidos, Márcio? Eu moro em Miami, né, no estado da Flórida, na região sul do estado, e a gente certamente está acompanhando, né, com muita atenção essa movimentação. Aliás, os Estados Unidos já vem vivendo já ao longo dos últimos meses, em função do conflito ali entre Israel e Hamas, alguns episódios, né, que deram uma dimensão de quanto os Estados Unidos podem voltar a ficar vulneráveis, inclusive no que diz respeito a novos ataques terroristas, né, aqui dentro do Estado americano. Márcio, a população aí de onde você está foi tomada de surpresa ou já acompanhava aqueles alertas feitos pelo Departamento de Segurança aí dos Estados Unidos? A gente teve, inclusive, alguns dias atrás, um alerta que partiu, né, até mesmo das autoridades ligadas ao FBI, né? O diretor do FBI, ele deu uma declaração que soou, né, como um tom de alerta, exatamente, sobre aquilo que já tem acontecido ali na faixa de Gaza há 6 meses, né? E deixando os Estados Unidos como um dos atores principais também nesse conflito, mesmo que de forma indireta, muito em função da tradição norte-americana, né, de aliança com Israel. Mas não existia, né, no radar que esses ataques, que é importante a gente frisar, né, ataques históricos, pela primeira vez, o Irã fazendo um ataque frontal, né, ao Estado de Israel, pudesse acontecer num curto prazo. A gente sabe que existe todo um simbolismo nesse ataque, até porque a mensagem que parece que foi tentada e acabou tendo um certo impacto, né, de forma global, é de que o Irã tem condições de dissuasão, né? Tem condições de chegar até Israel com o seu aparato bélico. Foram mais de 300 mísseis e também drones, né, numa ação, repito, inédita, né, que acaba, de uma certa forma, pelo aparato de defesa de Israel, não atingindo, né, os fins talvez desejados pelo Irã, mas, de uma certa forma, né, o Iron Dome funcionando com seus 99% de capacidade, né, derrubando, anulando todo e qualquer tipo de ofensiva iraniana, mas o Irã passando a mensagem de que tem condições de chegar até o território israelense de forma contundente. Mas, senhor, na sua avaliação, esse tema vai acabar também chegando na campanha eleitoral do Biden de um lado e do Trump do outro? Não tenha dúvida, Heródoto. Hoje, o que se faz aqui é uma contabilidade dos efeitos políticos, né? E econômicos, sobretudo, porque a gente sabe que qualquer tipo de ação no Oriente Médio, quase que de forma imediata, acaba impactando também, né, a economia global. Os Estados Unidos estão monitorando também a abertura dos mercados, né, nesse momento. Há uma pressão pela movimentação do dólar, né, de forma global, e também do preço do petróleo. Isso, sem dúvida alguma, pode impactar, né, negativamente, inclusive, as pretensões de reeleição do presidente Biden, que, de forma bastante hábil, ontem mesmo já se comunicou, né, aliás, no próprio sábado, né, se comunicou com o premier israelense Benjamin Netanyahu, deixando claro também publicamente que os Estados Unidos não têm intenção de entrar belicamente nessa disputa, até porque não é interessante que os Estados Unidos se envolva, né, em mais um conflito, para além do que já tem ali no território ucraniano,
como um parceiro indireto, né, da guerra duradoura já entre Rússia e Ucrânia, e também nos próprios 6 meses, né, do conflito entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos não têm essa intenção, isso não seria bom para Joe Biden, e é claro que também o outro candidato, Donald Trump, acaba aproveitando essa situação, já fez declarações também falando que isso só aconteceu pela fraqueza do governo Biden em tentar controlar a situação ali na região do Oriente Médio. Agora, na sua avaliação, as pessoas estão comentando isso? As pessoas conversam na rua, conversam no transporte público, conversam no supermercado. Isso impacta a população geral, não? Diretamente não, né, Heródoto? O americano, ele já é bastante acostumado, né, com os Estados Unidos em estado de guerra, né? Isso acontece quase que de forma permanente. O que há hoje é uma indisposição com relação ao americano, né? Isso inclusive, vem sendo demonstrado através de pesquisas, que o americano médio não está disposto mais que o governo fique gastando dinheiro, né, com essas guerras paralelas, onde os Estados Unidos não têm um protagonismo. O caso mesmo do dinheiro que é sempre aportado pelos Estados Unidos e que depende de aprovação, por exemplo, do Congresso, para continuar mantendo o apoio ali a Volodymyr Zelensky da Ucrânia e também nessa nova frente de batalha agora de Israel contra o Hamas. Nesse sentido, o americano médio não vê que isso seja positivo. Com relação ao medo de que essa guerra venha escalar e que o próprio Estados Unidos possa se tornar também um alvo de novos ataques, isso é uma coisa que meio que ronda também o imaginário do americano, e já está bastante acostumado também a esse tipo de episódio, né? Por exemplo, hoje aqui é Patriot Day, é um feriado, a gente está tendo a realização de uma das principais maratonas aqui nos Estados Unidos, que é a Maratona de Boston, né? E a gente acaba sempre rememorando, por exemplo, o que aconteceu em 2013, quando houve ali um ataque terrorista. Por mais que tenha sido um ataque terrorista interno, né? Conhecido como aquele ataque realizado por lobo solitário, mas o americano ele sabe meio que lidar com esse tipo de situação. A preocupação maior mesmo é que a economia americana não seja mais afetada, porque o americano hoje está trabalhando muito com essa questão do bolso. Por mais que os números da macroeconomia apontem aí uma certa melhora, isso não conseguiu chegar de forma perceptível, né, para o americano médio. Senhor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um ótimo dia para os seus ouvintes. Muito obrigado. Márcio Fofu, jornalista da nossa rádio lá nos Estados Unidos. Está aí, portanto, um relato, né, do que está acontecendo lá no estado da Flórida, onde está nesse momento. Entre tantas coisas importantes que o Márcio falou, eu queria só chamar a atenção sobre uma aqui. Ele disse, olha, o americano quer saber quanto é que o governo gasta na guerra. Lá o pessoal fica de olho nos gastos do governo. Até para fazer guerra. Por aqui ainda a gente não... Estamos a gente está aqui no impostômetro, todo dia falando de outro tipo de gastos. 7h57.